Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, aqui na região de Caieiras, São Paulo. Também sou teólogo de formação e este é o canal Degustação Teológica. Nós estamos no curso IBF, ministrando o curso IBF, aqui pelo canal Degustação Teológica. E hoje nós vamos falar sobre a segunda teleaula, ou videoaula, aliás, não é teleaula, é videoaula, sobre teontologia, ok? Na aula passada, aliás, no vídeo passado, um vídeo até extenso, nós demos a introdução do que é a teontologia, lembrando que ela é uma das matérias estudadas, né, no bojo, né, da teologia sistemática, e que nós começamos falando sobre a revelação de Deus por meio das Escrituras, né, que ele se revela e que nós não sabemos tudo sobre Deus, mas só o que a Bíblia nos revela. A Bíblia que é inspirada pelo Espírito Santo, e sobre esta questão da inspiração, da revelação divina através das Escrituras, nós estudamos na aula de Bibliologia, que você tem disponível todos os vídeos de Bibliologia aqui no curso IBF, em nosso canal Degustação Teológica. É só retornar, assistir os 6 vídeos de Bibliologia, para você entender essa questão da formação bíblica, dos textos bíblicos, né? E da sua autoridade, da sua revelação, tá bom? Então nós vamos estudar Deus a partir das Escrituras. E toda a nossa base de conhecimento, né, teológico e sistemático está pautado pela Bíblia Sagrada, ok? Então chegamos na disciplina de teontologia, onde nós demos essa introdução e falamos sobre o Deus triuno, né? Nós já começamos abordando que o nosso Deus é um Deus único, certo? Nós somos monoteístas, cremos num Deus só, porém um Deus aonde nesse único Deus coabitam 3 pessoas distintas. Então nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma triunidade divina, Trindade Santa, ok? E não deixa de assistir o vídeo da primeira aula para você dar seguimento nessa aula aqui, senão você vai ficar perdido, tá bom? Lembrando que as aulas têm um segmento lógico para você ter o conhecimento necessário, tá bom? Então nós vamos dar sequência falando dando continuidade em teontologia, né, nessa segunda aula, nesse segundo vídeo. Mas antes eu quero falar para você sobre o seminário, o Instituto Bíblico Brasil para Cristo, no qual eu também sou professor. E é interessante você poder ingressar para estudar teologia lá, se aprofundar. Lembrando que o nosso canal ele dá uma introdução. Esse canal aqui ele está dando um curso introdutório, um curso básico, né? Mas num seminário teológico, num instituto bíblico, você se aprofunda naquelas coisas que nós estamos tratando aqui. E muito mais, porque lá eles têm um curso completo, né? Com 36 disciplinas, 36 matérias, e aqui nós teremos apenas 8 matérias, né? Então, fica atento, conheça o IBBC. Vou soltar um vídeo rapidinho, só para você ver o IBBC, como que é que funciona. Daqui a pouco a gente retorna, dando seguimento na aula. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu tô aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar a aula de teologia pastoral e vamos ver no que dá. E aí, ó, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. É uma benção.
Não, só o corredor, só para o pessoal ir conhecendo, tá? E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaki ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa, beleza? Deus abençoe você. Já já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, é uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó, a galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaki, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Bom, é isso aí, pessoal, ok? Fica aí então a opção, né, uma boa opção para você estudar teologia com o IBBC. Vamos lá então, curso IBF, aula 2, vídeo aula 2, dando seguimento na teontologia, ok? Bom, pessoal, então nós vimos que nosso Deus é triuno. E na teologia, nós vamos estudar, dentro da teologia sistemática, nós estudamos diversas matérias e apresentamos esse Deus triuno, essa trindade santíssima. Um único Deus, que nele, nesse Deus único, nessa unidade divina, coabitam três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande mistério. É uma das doutrinas, né, mais complexas do cristianismo. Mas aí está o grande mistério e poder do nosso Deus, que se revelou assim. Amém, queridos? Bom, mas aqui na teontologia, nós temos com propósito de apresentar a triunidade divina, porém, nós vamos estudar a pessoa do Pai. Ok? Então, aqui na teontologia, nós vamos estudar Deus Pai, a pessoa do Pai, nesse Deus trino. Ok? Nas matérias seguintes, que nós vamos estudar, por exemplo, Cristologia, aí vamos estudar a pessoa do Filho, as características pessoais do Filho. E quando nós formos estudar pneumatologia, nós vamos estudar especificamente as características pessoais do Espírito Santo, tá? Então, na teologia sistemática, nós dividimos as disciplinas para focar em cada pessoa distintamente da Trindade, ok? E hoje, então, nós vamos falar do Pai, o Deus Criador, que foi se revelando progressivamente a seu povo, e nós vamos entender um pouco sobre Deus a partir de então, o Deus Pai, tá? Bom, o que é que nós podemos entender, né? Nós podemos entender que Deus é Espírito. Nós não conhecemos Deus, não vimos Deus. Nós vimos Deus na pessoa de Jesus. Tá certo? Nós vimos Deus na pessoa de Jesus. Mas Deus, o Pai, a pessoa do Pai, assim como também Deus, a pessoa do Espírito Santo, são invisíveis para nós. Nós nunca vimos o Pai, o Espírito Santo. Nós só vimos o Filho
porque o Filho, a segunda pessoa da Trindade, encarnou. João, capítulo 1, vai dizer isso, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, né? Então, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, encarnou. Então, nós conhecemos Jesus porque ele se tornou carne, se tornou homem. Ok? Mas nós não vimos a pessoa de Deus, nós não vimos a pessoa do Espírito Santo com esses olhos, nós nunca vimos Deus. Tá bom? E tem os textos que mostram e deixam isso muito bem claro para nós. Tá? Por exemplo, Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É o que está escrito em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Versículo 24 diz: porque Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui, o próprio Jesus está afirmando que o Pai, está falando do Pai, a pessoa do Pai, procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus de forma espiritual. E ele vai dizer que Deus, o Pai, é espírito, né? Ele não pode ser colocado dentro de um templo, não é isso? Porque a discussão ali é se o lugar certo para adorar a Deus era no templo lá em Jerusalém, né? Ou se era no monte. Ou se era no monte, aonde o Reino do Norte, né, estabeleceu o lugar de adoração. E o Reino do Sul adorava em Jerusalém, no templo. Então, havia essa discussão, onde a mulher samaritana dizia: os samaritanos adoram a Deus no monte, mas os judeus, né, os que são da tribo de Judá, eles dizem que o lugar correto de adorar é lá em Jerusalém. E ela diz: e agora? Onde que adora a Deus? E aí, Jesus vai dizer: Deus é espírito. Deus está em toda parte. Deus está em todo lugar. Ele é espírito. Ele não pode ser colocado num lugar específico. Deus, a gente que tem corpo, matéria, a gente fica preso a lugar, né? Nosso Deus está em todo lugar. É espírito. E então Jesus traz essa resposta para aquela samaritana, dizendo que Deus é espírito. Tá certo? Então não se pode ver Deus com os olhos terrenos, naturais, carnais. Não tem como. A não ser olhando para Jesus. Jesus que se fez carne, que se fez homem. Aí sim. Tornou-se visível aos homens. Jesus tornou-se visível aos homens. Porque Deus é invisível. Ok? Então, o que a gente vai ver temos textos, por exemplo, que apoiam totalmente a afirmação do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18. João diz que ninguém viu a Deus. Jamais. Jamais. Ele está dizendo: ninguém viu o Pai. Jamais. Mas o seu Filho unigênito, o Deus unigênito, ele diz, né? Ele o revelou. Então, Jesus mostrou o Pai através da sua encarnação. Ok?
E isso é muito interessante. Então, Deus Pai, né, ninguém viu. E nós vimos a Cristo, porque ele tornou-se homem, ok? Tornou-se homem. Por isso que nós vimos o Filho de Deus, mas nós não vimos nunca o Pai. E é interessante que isso nós vamos estudar mais profundamente sobre a pessoa do Filho na matéria de Cristologia, falando da sua divindade, né, dos atributos divinos de Jesus, assim também como seus atributos humanos, porque lembrando aqui que Jesus ele é plenamente humano e plenamente divino. Ele é homem e Deus, tá? Nós chamamos isso de união hipostática, né? E não há como separar isso, tá certo? Agora, o Pai é Espírito, assim como o Espírito Santo. O Espírito não manifestou-se em carne, né? Nem a pessoa do Pai, nem a pessoa do Espírito Santo. E então nós só conhecemos a pessoa do Filho em Jesus Cristo, tá? Mas ali, Cristo, ele revela o Pai. Ele revela o Pai através dele. Dele, Jesus, ele revela o Pai. Foi isso que ele disse para Filipe, né? Quando Filipe olhou para Jesus e viu em Jesus o Pai. Mas Filipe não tinha percebido ainda, né? O Filipe não tinha caído a ficha ainda. Ele não tinha entendido ainda quem Jesus era. Filipe não tinha uma clareza ainda do que era, né, a encarnação de Jesus, né? E os apóstolos, eles vão entendendo aos poucos, né, essa manifestação do Deus encarnado entre eles, tá? Isso nós vamos ver mais lá em Cristologia, tá bom? Mas ainda falando aqui do Pai, né, nós vemos então que o Filipe, ele diz assim, ó, tá aí no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. O texto, né, diz exatamente assim, que o Filipe, ele vai dizer, mostra-nos o Pai. Mas antes disso, Jesus disse para eles, disse para Filipe e para os demais, né? Vocês conhecem o Pai e agora podem ver o Pai. Vocês conhecem o Pai e agora podem ver. Podem ver o Pai. E aí o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Você está dizendo que a gente pode ver o Pai? Então nos mostra. E aí Jesus disse, ô Filipe, você anda tanto tempo comigo, ainda não me conhece? Olha isso. Você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Está vendo o Pai. Então, o que Jesus está dizendo é que ele e o Pai é um só no sentido da divindade, irmãos. Não no sentido da pessoalidade. Na pessoalidade, dentro do aspecto teológico da Trindade, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa e o Pai é outra pessoa. Mas no aspecto da divindade, Deus é um só. É um só. Então, no aspecto da sua divindade ali, né, como um ser único, o Senhor Jesus disse, quem vê a mim, também está vendo o Pai. Tá certo? Em alguns momentos, Jesus vai dizer que ele e o Pai são um. Ok, queridos? O apóstolo Paulo também fala disso. Ele diz que em Jesus habita corporalmente toda a divindade. Olha só o que está escrito aí, ó, em Colossenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim, toda a plenitude da divindade, olha só, hein? Toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Corporalmente em Cristo. Ou seja, irmãos, né? Nós vamos nos aprofundar na pessoa de Jesus lá na Cristologia.
Mas aí eu estou falando tudo isso para os irmãos entenderem que ninguém viu Deus Pai. Jesus revela o Pai. Porque Jesus, a gente pode ver Jesus, ou poderíamos ter visto Jesus se estivéssemos aqui quando Jesus veio, assim como estavam aqui Pedro, João e tantos outros que viram Jesus, que andaram com Jesus, não é? E eles puderam ser testemunhas de Jesus encarnado aqui, o Deus encarnado, ok? Então o Pai ninguém viu. Deus é espírito, é invisível. Ok? É por isso, inclusive, que na tradição católica, você não pode fazer imagem de Deus Pai. Porque quem viu Deus para fazer uma imagem dele? Ninguém. Você também não pode ir lá e mostrar como é que o Espírito Santo é. Você não pode fazer lá uma imagem, embora tenha o símbolo da pomba, né, da pomba como um símbolo do Espírito Santo, mas aí é símbolo. Símbolo é diferente de imagem, né? Imagem, quando a gente está falando, é a semelhança, né? É a representação. Símbolo é diferente. Por exemplo, Jesus é simbolizado como um cordeiro. Mas Jesus não é uma ovelha, né? É só um símbolo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme diz no capítulo 1 de João. Certo? Assim como Satanás não é uma serpente, mas é um dos símbolos do diabo, é a astúcia da serpente, não é isso? O dragão simboliza também o diabo, não é isso? Assim como um dos animais que simbolizam Jesus também na sua segunda vinda, por exemplo, é Jesus como o leão, né? O leão de Judá, né? Então, é muito interessante essa questão dos simbolismos, né? Mas, então, a pomba é uma das simbologias do Espírito Santo. Quando a gente estudar lá pneumatologia, estudo do Espírito Santo, nós vamos ver todos os símbolos que representam o Espírito Santo, de forma simbólica. Mas não é imagem. Então, não tem imagem, semelhança de Deus Pai, porque ninguém viu Deus Pai. Não tem imagem, semelhança do Espírito Santo, a não ser símbolos, mas imagem não. Agora, de Jesus, além de símbolos como cordeiro e leão, a Igreja Católica permitiu-se fazer a imagem de Jesus, embora não é uma imagem exatamente como Jesus era, né? Não dá, cada um retrata Jesus na sua perspectiva. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre representação, né? Deus representado, né, entre os povos. Procure no canal, você vai ver esse vídeo. É muito interessante o vídeo, tá? E ali eu falo, né? Os europeus queriam tanto se identificar com Jesus, né? Que pintaram Jesus de cabelos longos, loiro, de olhos azuis, né? Aí você vai lá pro meio africano, você às vezes vai encontrar um Cristo mais negro, né? Você vai procurar o Cristo lá pro lado oriental, né? Oriente Médio ali, você vai encontrar um Cristo bizantino, né? Que é um Cristo com as características mais próximas ali daquele pessoal ali da Palestina, que é aquela turma toda lá. Inclusive, eu tenho até um aqui na minha estante, né? Vocês estão vendo aqui? Tem um aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui. Isso aqui é uma imagem do Cristo bizantino, né? Tá certo? Então é interessante porque, no caso, os católicos permitiram, a tradição católica permitiu fazer imagem de Jesus somente, não do Pai nem do Espírito Santo, porque Jesus se tornou homem. Então é possível fazer uma representação, tá? Diferente de um ídolo, tá, queridos? A imagem aqui não tem nada a ver com um ídolo, é bem diferente. Nós, evangélicos, não temos a tradição de usar imagens. Eu tenho já no canal Degustação Teológica vários vídeos falando de catolicismo e protestantismo, as divergências entre católicos e evangélicos.
tradição e sola escritura e uso das imagens. Então você procura aí, dá uma garimpada aí no meu canal, que eu falo bastante sobre isso. E eu acho que você vai aprender bastante coisas lá. Você vai ter muita informação que vai agregar para o seu conhecimento sobre estas questões entre católicos e evangélicos, tá? Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que vai ser proveitoso para você. Bom, então ficou claro aqui, né, com esses textos, ficou claro aqui também com essa explicação, né, da imagem, do símbolo, para você entender, separar o que é uma coisa e o que é outra. E ficou claro também, então, que Deus, o Pai, né, Deus Pai, ele é invisível, ninguém jamais o viu, então Deus é espírito nesse sentido. Daí vem uma outra pergunta, então, né? Bom, se ninguém viu Deus Pai, se ninguém viu Deus, Deus é espírito. Então, por que lá no Antigo Testamento, antes de Jesus se manifestar em carne, certo? Lá no Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo como o Deus encarnado que se tornou homem, como é que lá no Antigo Testamento o pessoal usava textos que falavam das formas de Deus? Se ninguém viu Deus, como é que Deus tinha forma, tinha formato? E sempre um formato humano. Por exemplo, se Deus não tinha se revelado ainda como Cristo, aliás, né, a segunda pessoa da Trindade, não tinha vindo ao mundo ainda, né? Se o Verbo eterno de Deus não tinha encarnado ainda, né? Como então eles no Antigo Testamento vão retratar, ou melhor, vão retratar, que eu falo a ideia de retrato, né? Mas não é retrato no sentido de pintura e tal, mas como é que eles vão representar ou falar de Deus a partir de formas humanas nos textos bíblicos? Por exemplo, vamos ver alguns textos aí. Olha aí, Isaías, por exemplo, nós temos claro exemplo em Isaías, tá? Vamos lá. Isaías 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, versículos 1 e 2 diz assim: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que ele não possa abençoar, nem seus ouvidos fechados para que ele não possa ouvir. Ora, se aí ele está dizendo no Antigo Testamento, né, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que ele não possa abençoar, e se os seus ouvidos não estão fechados para que ele possa ouvir, se ninguém viu Deus, como é que ele pode afirmar que Deus tem mãos e Deus tem ouvidos? É muito interessante isso, porque fica difícil, né? Como é que você vai explicar isso? Se ninguém viu Deus, estão dizendo que Deus tem mão, estão dizendo que Deus tem ouvido aqui, como assim? Que negócio é esse? Que história é essa? A mesma coisa acontece com o texto de Provérbios 15:3. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor, ou os olhos de Deus, estão em todo lugar, observando todos os homens, os maus e os bons. Ora, então Deus tem olhos também agora? Ninguém viu Deus, mas o texto afirma que ele tem olhos. Como assim? É uma revelação divina isso? Como que é? E o que dizer de Isaías 66? Que diz assim, o próprio Deus falando através da vida do profeta, né? O profeta transmitindo com a sua autoridade profética uma palavra de Deus, onde Deus diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, é onde eu coloco os pés, né? A terra é o estrado onde eu coloco os meus pés. Como é que pode, se Deus falar que o céu é o trono e a terra aqui, né? O planeta Terra é o estrado onde ele pisa, né? Onde coloca os pés dele. Deus tem pés agora, né? Tem pé também, tem mão, tem pé, tem ouvido, tem olho, tem boca, tem tudo. Então Deus é um ser humano, assim igual nós, né?
Na verdade, queridos, seria impossível nós entendermos Deus se Deus não permitir linguagem humana, se Deus não usar e não permitir expressões humanas, né, que nós podemos entender, que podemos compreender, nós jamais entenderíamos nada do que Deus faz, do que Deus diz, do que é a grandeza de Deus, né? Então, para entender que Deus é soberano e vê tudo, era necessário usar a expressão que Deus tem olhos para ver todos os lugares. Ele está vendo tudo através dos seus olhos. É uma expressão de forma humana para a gente entender que Deus está vendo. Porque se não usa a expressão olhos do Senhor estão olhando, a gente ia entender isso como? Ele diz, as mãos do Senhor não estão encolhidas para abençoar. Como é que eles iam entender, né, sobre Deus abençoando alguém, se eles não tivessem a expressão as mãos de Deus estendidas para abençoar? Ou as mãos de Deus não estão encolhidas para que não abençoe? Seus ouvidos não estão fechados para que não ouça? Entende? Se ele não usar a expressão olhos, ouvidos, mãos, a gente não entende. A gente não conseguiria compreender o que Deus está dizendo para nós. Da mesma forma, quando Deus fala da sua grandeza em Isaías 66, ele está dizendo como eu sou grande, como eu sou poderoso, como vocês têm que entender que vocês têm um Deus grande. E ali a linguagem, né, é usada totalmente com expressões humanas, formatos humanos, onde ele diz, eu sou tão grande que a terra é onde eu tô, os céus é onde eu me sento, e a terra aqui é onde descansam meus pés, eu coloco os meus pés aqui enquanto estou sentado no meu trono. Ele está dizendo assim, olha o meu tamanho, olha como eu sou grande. Era uma forma das pessoas compreenderem o poder que tem esse Deus e o tamanho que esse Deus é. Então, se não usa esse tipo de colocação, nós não conseguiríamos ouvir Deus se comunicando conosco. Nós não conseguiríamos entender o que Deus queria dizer. Por isso que Deus permite, lógico, que os homens falem, os profetas, né, de Deus, falem sobre Deus com linguagem humana, obviamente, e com formas humanas. Representando Deus aqui, através dos textos, ou o que ele faz, as suas ações, por meio de formas humanas. Isso nós chamamos na teologia de antropomorfismo, tá? Antropomorfismo, que é a ideia de dar formas, certo? Humanas. Antropos, né? De ser humano ou de homem, e morfismo aí de ideia de formato, né? De forma. Então, tem muito antropomorfismo na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, tá certo? Quando se fala do Deus Pai, quando se fala do Espírito Santo, tem muito isso, ok? Assim como fala também dos sentimentos de Deus, né, do Deus Pai, do Espírito Santo, se usa também essas linguagens, usando linguagens de qualidades e características humanas, para que a gente possa entender o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada, né? Ou como Deus age. Por exemplo, lá, né, tem você pode encontrar Salmo, por exemplo, vendo o salmista dizer que Deus zomba dos seus inimigos, Deus zomba dos ídolos. Ora, imagina Deus zombando, né? Não é uma característica humana, né? Tirar sarro, zoar, zombar, né? Desfazer, né? Desprezar. São atitudes humanas que o texto atribui a Deus. Deus está zombando dos ídolos, né? Olha só, ou zombando dos seus inimigos, né? O que dizer também do texto, né, lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo.
Porque neles, porque no Espírito Santo vocês têm o selo, estão selados, né, para a redenção. Então, assim, não entristeçais o Espírito Santo, ou não entristeçam o Espírito Santo. Essa ideia de o Espírito Santo ficar triste não é uma tristeza que nós podemos dizer que ele ficou triste exatamente assim, como a gente fica. Mas como é que o autor ia colocar que isso não agrada ao Espírito Santo se ele não usar uma característica humana para que a gente entenda? Para que a gente entenda um sentimento de Deus, o que Deus gosta, o que Deus aprova, o que Deus reprova, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Como é que ele iria colocar a vontade de Deus para nós, né, nesse sentido de aprovação ou de reprovação das nossas atitudes, se ele não conseguir transmitir isso através de linguagem humana? Vocês estão entendendo? Então, quando se trata de sentimentos de Deus, como, né, o Espírito Santo não pode ficar triste, não entristeça o Espírito Santo, ali ele está usando algo chamado antropopatismo. Antropopatismo, que é a ideia de dar qualidades humanas no sentido dos sentimentos, dos sentidos para Deus, a fim de que a gente possa, ao ler o texto, entender qual é o propósito, o que nos aprova diante de Deus, o que nos reprova. Isso ficou claro para vocês? Tá tranquilo? Bom, então é isso. Essa aqui foi a segunda videoaula de teontologia, falando então que nosso Deus, o Deus Pai, é invisível, ok? Ninguém viu a Deus, mas conhecemos a Deus pelo que ele revela por meio das Escrituras, e Deus se fez conhecido aqui na Terra através do seu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ok? Bom, na próxima videoaula, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre os nomes de Deus, né, no Antigo Testamento, tá certo? Os nomes de Deus no Antigo Testamento, e vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus, né? Quais são os atributos comunicáveis, incomunicáveis, e você vai entender o que é isso, tá? Beleza, pessoal? Firme e forte estudando, sempre, continuamente. Pessoal aí que é da IBF, que está inscrito no curso, assistam os vídeos, façam anotações em cadernos, e a gente vai fazendo um acompanhamento lá no grupo de WhatsApp, criado exatamente para essa finalidade, tá bom? Vamos crescer sempre em graça, em fé e também em conhecimento, para a glória de Deus. Abraço, até a próxima aula de teontologia, se Deus quiser.